Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre uma passagem, sobre uma profecia muito importante que muitas pessoas acabam deixando passar, seja por intenção, seja porque eles querem atingir algum objetivo deles, ou seja por falta de estudo. E agora eu já falei para vocês, existem diversas perguntas que nós fizemos na série Em Busca da Verdade, diversas contradições que, até que cada uma delas não seja respondida de uma maneira clara e de uma maneira que siga as regras, ok, que nós temos em todos os 24 livros do Tanar. Então é impossível que alguém que de verdade busca a verdade receba o Novo Testamento. É muito fácil a pessoa falar, não, é assim, eu aceito, é óbvio que é assim, porque tem que ser assim, porque Jesus é amor, porque é paz, porque é alegria, e todas as palavras boas a pessoa fala que assim é, ok? Jesus, e nós já falamos, é muito bonito falar isso, e nós podemos falar isso sobre todas as criaturas do mundo, que elas são amor, que elas são paz, mas isso ainda não os faz ser Mashiach, porque Mashiach existem regras muito claras durante todos os nossos 24 livros do Tanar para quem é Mashiach e quem pode ser Mashiach. Portanto, até que todas as perguntas, todas as contradições e todas as provas de que esse livro não é verdadeiro e não foi dado por Hashem não forem respondidas, não há como uma pessoa que de verdade busca a Torá e busca a proximidade com Hashem aceite esse livro. Existe mais uma profecia que eu vou falar para vocês a pedido de muitas pessoas, principalmente pelo nosso e-mail. Então eu vou falar para vocês o seguinte. Nós sabemos que o nome Novo Testamento, da onde vem esse nome Novo Testamento? Então eu já falei para vocês na série Em Busca da Verdade que esse nome vem de Irmial 31, Irmial Lamedalef. Irmial 31 está escrito que Hashem fará um novo pacto. Então agarraram um versículo, tiraram ele do contexto e falaram agora um novo pacto com um novo povo. Quem é esse povo? Ninguém sabe. Todo mundo que aceita, ok? Jesus virou esse povo, ou seja, não é agora um povo, agora virou toda a humanidade. Somente você deve aceitar, sim, Jesus. Aonde a gente vê esse conceito na Torá? Eu não sei. De qualquer jeito, a continuação dos versículos de Irmial 31, eu já falei para vocês que o novo pacto é com os animais, ok? Que eles não iam mais fazer coisas ruins, eles não iriam mais atacar, e também com o povo de Israel e o povo de Yehudá, com a tribo de Yehudá, como escrito explicitamente nos outros versículos. E se você continuar alguns outros versículos, você verá que o novo pacto se trata do povo de Israel, assim que é muito difícil tirar uma coisa do contexto e criar um conceito disso. Somente quando as pessoas que você quer ensinar e doutrinar não estudaram. Aí fica muito fácil, porque quanto menos sabedoria, mais fácil as pessoas acreditam, ok? Que nem escrito no livro de Mishlei. O livro de Mishlei para falar pra gente Peti Yamin Lekol Davar. O tolo acredita em tudo. Assim fala o livro de Mishlei. Porque quanto menos sabedoria, mais ele acredita em tudo. Sim, por isso as crianças são tão fáceis de seduzir. Por isso que pessoas que são menos inteligentes são tão fáceis de seduzir. Agora, existem as pessoas que são muito inteligentes. Essas são as maioria das pessoas. Mas, infelizmente, elas têm preguiça de estudar. Então, elas falam, tudo bem, eu aceito, assim é mais fácil, assim entra no meu coração, sim, então é mais tranquilo eu aceitar dessa maneira. Eu já falei para vocês que o coração ele somente pode nos guiar depois do nosso cérebro. Se a nossa mente não nos guia, o nosso coração pode levar a gente para lugares muito longe de Hashem. Eu já falei para vocês qual é a diferença de uma pessoa que tem prazer, ok, em seguir Hashem e o coração dele diz que essa é a verdade. Qual é a pessoa que ele tem prazer em ver sangue e fazer as pessoas sofrerem? O coração dele fala que isso é o que ele deve fazer. Ah, não, existe uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que a nossa mente entende que ver sangue e ver os outros sofrerem não é uma coisa lógica e a proximidade divina é uma coisa lógica. Ou seja, sempre a gente volta para a nossa mente. Por isso, use a sua mente antes de usar o seu coração e falar que esse ou aquele é amor, é paz, é solidariedade. São palavras bonitas que não têm contexto nenhum na Torá. Agora,
nós vamos ver uma outra profecia que muitas pessoas acabam deixando passar. Nós estamos no livro de Yehezkel. Como vocês sabem, ok? Yehezkel viveu depois de Irmial. Eles foram na mesma época, mas Yehezkel ele profetizou depois de Irmial. Sim, Ezequiel, para aqueles que infelizmente ainda traduzem os livros do Tanar. Nós estamos no livro de Yehezkel. O livro de Yehezkel ele foi escrito depois do livro de Irmial, porque eram para aqueles que estavam na Galuta, aqueles que estavam na Babilônia. Eles estavam com o profeta Yehezkel. O profeta Yehezkel também teve profecias fora de Eretz Israel, mesmo que é uma coisa que não é muito comum, pessoas que têm profecias fora de Eretz Israel, mas então nós sabemos que já que a profecia dele começou em Eretz Israel, pode ser também fora de Eretz Israel. Nós estamos no capítulo 36 do livro de Yehezkel. Capítulo 36 do livro de Yehezkel fala pra gente o seguinte, ok? Versículo 22, capítulo 36. Portanto, então depois que está escrito que o povo de Israel acabou pecando, o povo de Israel acabou se deixando levar pelos outros povos, pela idolatria dos outros povos, sim, que usavam estátuas e usavam formas humanas, como já está escrito na Torá diversas vezes, que é proibido fazer uma estátua, não importa quem você quer demonstrar, não importa quem você quer representar, é proibido fazer uma estátua. Ah, eu posso ter bonequinho para minha filha brincar? Isso nós já respondemos em outro vídeo. Ok? Então agora nós estamos falando que é proibido fazer uma estátua, que nem nós falamos lá. De qualquer jeito, está escrito aqui que o povo de Israel acabou se deixando levar pelos outros povos que não tinham a Torá e acabaram fazendo também estátuas, e isso deixou Hashem muito, muito, muito irado. A ira de Hashem se elevou e foi por isso que o templo foi destruído. Então nós estamos agora no versículo 22. Fala pra gente Hashem o seguinte: portanto, diga para o povo de Israel, assim disse Hashem Elohim, não por vocês eu farei, e senão pelo meu santo nome. Ou seja, uma vez que o povo de Israel é o povo escolhido, e o povo escolhido ele deve levar a bandeira de Hashem, o povo escolhido ele deve levar e demonstrar quão as pessoas que seguem a lei de Hashem, elas são especiais. Ou seja, uma pessoa que ele vira do povo Yehudi, uma pessoa que ele segue a Torá, ele é uma pessoa mais elevada espiritualmente. Então as pessoas devem demonstrar isso, o povo de Israel deve demonstrar isso, porque o povo de Israel é o povo escolhido, como escrito no Tanakh diversas vezes. Agora, uma vez que é assim, o povo de Israel deve mostrar isso, deve mostrar que eles são mais elevados, e não fazer idolatria que nem os outros povos que não têm um direcionamento, sim, pessoas que são perdidas e acabam acreditando no que falam para elas por falta de estudo, que nem a gente já falou. Então, Hashem fala, não por vocês eu vou fazer, porque vocês não têm mérito, porque vocês acabaram pecando muito, sim, a maioria do povo acabou pecando demais. Então Hashem falou, eu vou fazer pelo meu nome santo, e o meu nome santo é que vai salvar vocês. Sim, que nem, digamos que uma pessoa, nós sabemos que todo mundo, ok, que anda com uma camisa do Brasil, ele é brasileiro, digamos que fosse assim. Então, a pessoa ela é brasileira e ela sai com a camisa do Brasil em diversos países do mundo e acaba fazendo coisas ruins. Então todo mundo vai falar, olha, o que são os brasileiros? Os brasileiros são pessoas que não são boas. Até que o presidente do Brasil, sim, sem entrar em política agora, é só uma ideia, entenda o exemplo. O presidente do Brasil, ele fala, não, agora não vai mais ser assim. Agora eu vou salvar e eu vou ajudar todas essas pessoas que são brasileiras para que as pessoas parem de pensar mal sobre os brasileiros. E aí ele começa a educar as pessoas. Exatamente isso está escrito aqui. Hashem fala, eu vou educar o povo, eu vou salvar o povo pelo meu nome, para que as pessoas não pensem que quem cumpre a Torá é uma pessoa que não tem classe, é uma pessoa que não tem boas midot, boas características pessoais e assim por diante. Então Hashem fala, eu vou, não por vocês eu faço a casa de Israel, senão pelo meu nome santo, que vocês profanaram nos povos que vocês foram para lá. Sim, os Yehudim acabaram que eles foram para o Brasil e eles foram para diversos outros lugares e acabaram aprendendo de culturas idólatras que fazem mal para a alma dos Yehudim e também para a alma de toda a humanidade. Então, fala Hashem para a gente, e eu vou santificar o meu nome, o meu grande nome que foi profanado entre os povos, que vocês profanaram eles, e vão saber todos os povos que eu sou Hashem. Disse Deus, quando eu santificar o meu nome perante os olhos deles. Eu pergunto para vocês, isso já aconteceu? Todos os povos sabem que Hashem é único? Todos os povos sabem que Hashem é o Deus de Israel e o Deus do mundo e o Criador?
Não. Infelizmente, as pessoas ainda não sabem que Hashem é o Criador. Infelizmente, as pessoas ainda não sabem que Hashem é único. Então, essa profecia ainda não aconteceu. Porque está escrito aqui, Veiadu kol hagoim, e saberão todos os povos que eu sou Deus quando eu santificar o meu nome nos olhos dele. Então nós vemos que todos os povos verão, sim, verão com seus próprios olhos quando Hashem santificar o seu nome. E dessa maneira todos os povos eles vão entender e compreender que Hashem é único. Então essa profecia ainda não aconteceu. Está escrito o seguinte, e eu vou, versículo 24, eu vou pegar vocês de dentre os povos e eu vou juntar vocês de todas as terras, todos os países, e eu vou trazer vocês para a terra de Israel. Existe aqui uma profecia que Hashem vai pegar os Eudim de todos os lugares do mundo e trazer eles para a terra de Israel. Isso não aconteceu de uma forma completa, porém já está acontecendo. Todas as pessoas que vêm para Israel sabem que Israel está sendo construída com os Eudim de todos os povos e também com aqueles que desejam ser Eudim de todos os países do mundo. E eu vou jogar sobre vocês águas santas e vou purificar vocês. Águas puras, desculpa. Eu vou jogar sobre vocês águas puras e vou purificar vocês de todas as impurezas e de toda a idolatria. Eu vou purificar vocês. Fala o versículo 26. E aqui existe uma... como se fala isso em português? Me fugiu a palavra. Existe uma comparação, me fugiu a palavra em português, existe uma ashvá, ou seja, existe semelhança, essa é a palavra, existe uma semelhança muito grande entre esse próximo versículo, versículo 26, e o versículo de Irmiau sobre o Novo Testamento, ok? Um novo pacto, na verdade. Então, nós falamos versículo 26, e eu vou dar para vocês um novo coração. Hashem vai dar para nós um novo coração. E um espírito novo eu darei dentro de vocês. E eu vou tirar de vocês o coração de pedra. E eu vou dar para vocês um coração de carne. Geralmente as pessoas têm um coração de pedra, são duras, elas não perdoam, elas não sabem perdoar, elas têm ódio, elas querem destruir o outro, elas querem se vingar. Hashem vai tirar isso de dentro das pessoas e vai colocar um novo coração e vai colocar um novo espírito. Exatamente da mesma maneira que ele fará um novo pacto. Então, Hashem fala pra gente, e o meu espírito eu darei para vocês, dentro de vocês, e eu vou fazer com que vocês cumpram as minhas leis, e que vocês cumpram os meus mandamentos. Ou Hashem disse, se o povo de Israel não cumpriu os meus mandamentos por bem, o povo de Israel vai cumprir os meus mandamentos quando eu purificar eles, quando eu der o meu espírito dentro deles. E vocês se assentarão na terra que eu dei para os pais de vocês. Sobre quem está falando aqui? Será que está falando aqui sobre as pessoas que aceitaram Jesus? Ou está falando sobre as pessoas que os pais deles receberam a terra de Israel? Então é óbvio que está escrito aqui que Hashem deu a terra para os seus pais e vocês se assentarão nela. Então estamos falando sobre os filhos de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que são as 12 tribos e assim os descendentes das 12 tribos, que são os Yehudim. E vocês serão para mim como um povo e eu serei para vocês um Deus. Versículo 29. E eu salvarei vocês de todas as suas impurezas. Que impureza está se tratando aqui? Existem pessoas que acham que na verdade a maior impureza existente na face da terra é na verdade o Mashiach, é na verdade o Salvador, a salvação, o Salvador. Então Hashem diz, eu vou purificar vocês de todas as impurezas que vocês têm. E eu vou, Karat Yetadagan, eu vou chamar o centeio e eu vou aumentá-lo, ou seja, vai ter muita bênção e não terá mais fome. Versículo 30, e eu vou aumentar as frutas da terra e também a colheita para que vocês não tenham mais fome e que vocês não tenham mais vergonha de ter fome. E assim continua Hashem, e Hashem termina, versículo 31, versículo 32, eu vou lembrar todos os seus caminhos ruins e os seus atos não bons, e vocês vão ser punidos, ok?
pelos seus atos ruins. Versículo 32. Não por vocês eu estou fazendo, disse Hashem Elohim. Que vocês saibam disso e que vocês tenham vergonha disso, tenham vergonha dos seus caminhos, povo de Israel. Assim termina a profecia no versículo 32, povo de Israel. Então nós vemos aqui a profecia no capítulo 36 do livro de Yehezkel, desde o versículo 22 até o versículo 32, 10 versículos, onde Yehezkel fala que a profecia final, quando Hashem vai purificar toda a humanidade, ela vai começar com todo o povo de Israel vindo para Eretz Israel. Depois que o povo de Israel vier para Eretz Israel, que foi a terra que foi dada para os seus pais, aí serão jogadas neles águas puras e vão purificá-los de todas as suas impurezas. E Hashem fala, saibam vocês que não é pelo mérito de vocês, senão é pelo meu nome que infelizmente está sendo profanado entre os goim, porque as pessoas infelizmente agarram uma imagem e dizem que isso é o Criador, ou o Filho do Criador, ou qualquer outro nome que você dê. Isso é a profanação do nome divino, isso é uma grande impureza. Eu já falei para vocês, até que todas as perguntas não sejam respondidas, não existe como uma pessoa que tem uma compreensão do que é a vida receber esse livro do Novo Testamento. Agora nós dizemos aqui, ok, que Yehezkel ele vem depois de Irmial. Então, mesmo que nós fecharmos os nossos olhos para todas as perguntas que eu fiz na série Em Busca da Verdade, nós devemos abrir os nossos olhos e entender que mesmo que Irmial falasse sobre um novo pacto, então vemos aqui de Yehezkel, que é um pacto depois, que é um profeta que veio depois, que é um profeta que nos revela o que será na época de Mashiach, quando Hashem nos dará um novo coração. Hashem diz explicitamente que isso será primeiramente para o povo de Israel. Então, Yehi Ratzon, que nós consigamos compreender aquilo que nós estudamos e não sejamos enganados pela Nahash, por Mashiach ou por qualquer outro conceito, que as pessoas acabam colocando ele como o principal e deixam Hashem como um pontinho pequeno na sua vida. Coloque Hashem no centro da sua vida e dessa maneira todo o resto se preencherá de luz.